acordo com o resultado divulgado pelo IBGE, a inflação do Brasil acelerou 0,23% em agosto. Em julho, a taxa mensal registrada foi de 0,12%. O país já registra taxas acumuladas de 3,23% de janeiro a agosto e de 4,61% em 12 meses. Agora, a expectativa do mercado financeiro é que a taxa mensal de setembro suba de novo, e em relação a agosto, que já subiu. Com isso, a tendência é uma inflação acumulada de 12 meses maior no próximo mês. Ainda segundo o IBGE, houve uma alta de 6 dos 9 grupos que integram o IPCA. O maior impacto positivo na inflação de agosto foi o grupo de habitação, que subiu 1,11% e elevou o índice em 0,17 percentual. Ricardo Rous, e vamos acabar com a autonomia do Banco Central e manipular a taxa de juros com a inflação subindo? A culpa é do presidente do Banco Central ou a culpa é dos gastos que estão acima da arrecadação? Bom, sem dúvida alguma, a culpa são dos gastos acima da arrecadação, a culpa é do governo que não sinaliza corte de gastos, pelo contrário, sinaliza uma crescente nos gastos públicos. Esse mês foi puxado pela habitação, por uma crescente aí nos custos de habitação. Há o mercado que já analisa uma alta da inflação para o mês de setembro, que pode ser puxada aí por combustíveis e energia. O mercado já vê uma alta, ou seja, o mercado já está olhando à frente, não está vendo uma perspectiva de queda da inflação. Então, nós temos vários indicadores que começam a ser ruins. A última reunião do Bacen, nós tivemos uma queda de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, lembrando que o Bacen vai ter uma próxima reunião. E nessa próxima reunião, não necessariamente ele pode manter como está, ele pode voltar a subir os juros ou ele pode voltar a cair. E a inflação subindo é um indicativo de que ou o Bacen mantém ou ele volta a subida da taxa de juros no Brasil. Então, vale a pena o presidente Lula, que está subindo também, viajando para vários países por aí, que ele dê uma paradinha aqui, que ele converse com o seu ministro da Economia, da Fazenda, que nós estamos com problemas, sinais amarelos na inflação brasileira. Carol Curimbaba, você tem um orçamento. Muito bem. Então, você ganha X e gasta X mais 50. Não é a Carol. Eu não faço. Não é a Carol. Vamos falar, então, em termos hipotéticos. Uma determinada pessoa, recebe X e todo mês ela gasta X mais 50. Depois de 10 meses, ela gastou X mais 500. Aí não tem jeito, vai ter que pedir dinheiro emprestado. Quando vai pedir dinheiro emprestado, quanto mais ela precisar pedir o dinheiro, mais caro vai ser o dinheiro que ela vai pedir emprestado. Aí o juro sobe. Agora, se uma pessoa gasta exatamente o que ela ganha, ou gasta menos do que ela ganha, ela não precisa recorrer a banco. E o banco, desesperado em querer emprestar, vai falar, não, pega esse empréstimo, usa o cheque especial e coloca os juros lá embaixo. Porque a pessoa não tem necessidade. Juros são o preço do dinheiro. Quando você não precisa do dinheiro, o preço cai. Se você está desesperado pelo dinheiro, o preço sobe. Para cair os juros, para segurar e mesmo assim segurar a inflação, não é melhor conter o gasto? Se você contém o gasto, você não precisa aumentar a arrecadação. Se você não aumenta a arrecadação, você não penaliza as empresas e, consequentemente, você não tem inflação e não tem juros altos. Queria que você comentasse isso, porque o próximo tema vai ser imposto sindical obrigatório. Mas vamos falar primeiro desse. Olha, Capês, foi uma aula de educação financeira. Inclusive, eu vou ter que ser muito dura aqui com a população brasileira, porque o endividamento das famílias brasileiras está extremamente alta. Os juros, a gente falou aqui no outro programa da semana passada, juros de cartão de crédito é muito alto, porque a inadimplência das famílias brasileiras é muito alta. Então, o que acontece no governo, nesse governo gastão, né, infelizmente acontece também nas famílias brasileiras aí por vários motivos. Por falta de educação financeira, por falta de capacidade financeira também, então ela precisa acabar subindo seus gastos. Mas aí o que eu quero destacar nessa notícia aqui, que infelizmente a alegria de pobre dura pouco mesmo. E pobre é o Brasil, tá, gente? Porque a gente viu aqui há 10 dias atrás a informação de que a gente teve um PIB do terceiro trimestre bem acima do esperado.
A inflação, ela ainda está controlada, tá, gente? Não vou falar teorias do fim do mundo aqui, ela está controlada. A meta da inflação para esse ano é de 3,25% e ela tem um range aí que ela pode subir até 1,5 percentual para cima ou para baixo. Acho esse range um pouquinho alto. Mas ela está ainda em controle. Mas a gente sabe que a taxa de juros tendencia a cair aos poucos, a inflação tendencia também a subir, isso é uma coisa, como o Capês colocou aqui, é natural, elas são inversamente proporcionais, mas a gente também tem que analisar o mercado mundial. Infelizmente, gente, a economia, a gente faz uma análise macroeconômica. A inflação no mundo está extremamente alta. A China está completamente desacelerada. Ela está até que estável, mas num crescimento de 4,5%, a expectativa para esse ano. Isso é muito baixo. Então, o mundo não está conseguindo segurar as pontas. Até que o Brasil, e aí eu falo dos empresários brasileiros, são, suando, e agora foi indústria, principalmente, responsável pelo último PIB do segundo trimestre. Primeiro trimestre foi agro brasileiro. Os empresários brasileiros estão conseguindo segurar a ponta de um internacional complicado. Agora, se o governo, como o mercado espera, não conseguir cumprir as metas desse arcabouço fiscal, que é muito provável que não vai conseguir zerar o déficit já no ano que vem, aí vai dar um problema de inflação alta sim, e o governo vai ter que ver como que ele vai conseguir segurar, porque o Banco Central, independente, autônomo, que é a palavra correta, ele não vai descer as taxas de juros se ele vê esse mercado de inflação alta, viu, Capês? Rica Mello, e aí? Deixa eu fazer uma defesa, em relação à inflação. Como a Carol estava comentando, temos uma das inflações mais baixas do mundo. Isso nunca foi visto antes no Brasil. Demorou muito para isso acontecer, de fato. Isso foi por causa de um remédio duro que o Banco Central fez ao longo dos últimos 18 meses, levando a taxa de juros brasileira ao patamar da maior taxa de juros real do mundo. Acho que um remédio amargo demais. Esse remédio vai diminuindo, apesar nossa inflação está dentro da meta, ela vai passar, a gente já sabe, agentes econômicos já sabem, a inflação vai acelerar um pouquinho agora no final do ano, vai ultrapassar um pouco a meta, ainda assim, os agentes econômicos também, o Copom, né, e todo mundo aqui que opina, pessoas que estão no mercado financeiro, entendem que os juros vai continuar caindo, provavelmente vai continuar caindo em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Só que tem um problema, governo. Lula, hoje você está sentado nessa inflação que está menor do que o resto do mundo. Vamos tomar cuidado para continuar assim, não podemos abusar. E onde que é o abuso? Capês, Carol, todo mundo estava comentando, nos gastos muito altos. Então, a gente tem que conseguir, de fato, garantir que no ano que vem esse gasto nosso está muito controlado. Sinceramente, não sei se está garantido porque é um monte de emenda, um monte de coisa, um monte de cargo que a gente vai perdendo. Mas se a gente fizer isso, a inflação agora nos próximos de 5% ao ano está muito boa, obrigado. A gente só tem que manter isso nos próximos meses. Espero que a gente traga notícias que essa inflação está controlada, juros caindo, a economia pode começar a subir. Essa, na verdade, é uma das grandes coisas positivas que o governo fez esse ano. A gente está falando um monte de coisa aqui errado, ruim, do executivo e tal, sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa que andou, é que essas emendas todas, quase que uma compra de votos, eu não posso dizer dessa maneira assim, mas quase isso acabou fazendo com que o governo passasse muitas leis, está passando uma série de legislações e reformas que auxiliam o governo a controlar mais a inflação, ter juros mais baixos, ter mais crescimento, ter mais emprego, que é exatamente isso que o governo quer. O governo vendeu isso para os seus eleitores e ele está tentando entregar isso num custo muito alto. Me preocupo sim, não sou cego com o que vai acontecer com os custos no próximo ano. Vamos lá para